Pessoal, multiplicação de matrizes. Essa aqui foi a lista de exercícios de semana passada. Vamos lá para a correção disso aqui. A número 1, ele deu três matrizes A, B e C, tá? E na letra A ele está pedindo para a gente fazer, se possível, né, caso exista, a multiplicação da matriz A vezes a matriz B. Então, essa vezes essa, tá bom? Coloquei as duas aqui, ó, A vezes B. Primeira coisa que a gente tem que analisar antes de a gente começar a multiplicar isso aqui é analisar a condição de existência dessa multiplicação dessas duas matrizes. E qual é essa condição de existência? O número de colunas da primeira, ela precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Então, esse número que aparece aqui, o que a gente viu? Ó? Que essa matriz aqui, ela é uma matriz 3 linhas por 2 colunas. Então, a gente considera ela como se fosse 3 por 2. Essa matriz aqui é uma matriz 2 linhas, uma, 2 por 2 colunas. Uma, 2, está aqui, ó. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Então, para que a gente consiga multiplicar essas duas matrizes, o número de colunas dessa precisa ser igual ao número de linhas dessa. Então, aqui, ó, é representar sempre o segundo da primeira, né? E o número de linhas da segunda é esse aqui. Então, esses dois números aqui, olha, eles precisam ser iguais. Como aqui eles são iguais, então não dá para a gente multiplicar. Tudo bem. Por que isso acontece, professora? Porque, olha só, a gente vai multiplicar primeiro, tá? Esses elementos por esse aqui. O que vai acontecer se a gente tiver dois elementos aqui e tiver três aqui? Vai acabar sobrando elemento dessa matriz. Então, por isso que a gente fala que não dá para multiplicar quando isso acontece, tá? Como aqui dá, então beleza, vamos começar a multiplicar isso aqui. Como é que a gente começa? A gente vai pegar sempre a primeira linha e a gente vai multiplicar pelos elementos da primeira coluna, tá bom? Então, ó, 2, primeiro com primeiro, ó, 2 vezes 1, tá aqui. 4 vezes menos 3 entrou aqui. E no meio entra o sinal de soma, tá? Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo, tá aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar com essa linha, só que agora, em vez de a gente multiplicar com essa primeira coluna, a gente vai multiplicar com a segunda, tá bom? Então, primeiro com primeiro, 2 vezes zero. Aí, como a gente continua nessa primeira linha, o que a gente vai continuar vai ser na primeira linha ainda, tá bom? A gente não mudou a linha, a gente só mudou a coluna. Então, ele vai para o elemento da coluna seguinte aqui, ó. Então, 2 vezes 1, 2 vezes zero, desculpa, ó. Primeiro com o segundo. Primeiro com o primeiro, 2 vezes zero e 4 vezes 1, tá aqui, ó. Tá bom? Sempre com sinal de soma aqui no meio. Então, olha só que legal, a gente já multiplicou a primeira linha com a primeira coluna e com a segunda coluna. Tá aqui e tá aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai descer essa linha, já que a gente fez esse com esse. Agora, a gente vai para a linha de baixo, vai pegar esse 1 por 2 e vai multiplicar também com essa primeira coluna e vai multiplicar também com a segunda coluna. Ele vai entrar aqui e aqui, tá bom? Então, 1 vezes 1, ó, primeiro com primeiro. E 2 vezes menos 3 tá aqui. Tá? Então, foi o segundo, esse com esse, agora vai esse com esse, ó. 1 vezes zero, primeiro com primeiro, né? Tá aqui. E 2 vezes 1 está aqui. Tá? Então, foi o segundo com esses dois, agora está faltando essa aqui para terminar. A gente vai pegar agora a terceira linha e vai multiplicar com a primeira coluna e com a segunda coluna, da mesma forma que a gente fez com as outras. Então, 0 vezes 1 e menos 1 vezes menos 3, tá? Então, foi a última linha com a primeira coluna. Agora tá faltando o último, que é esse aqui, ó. A última com a última. Zero, primeiro com primeiro, 0 vezes 0. E menos 1 vezes 1 entrou aqui, tá bom? Multiplicamos tudo, fechei aqui a matriz, né? Agora vamos começar a resolver essas continhas. Agora é fácil, ó. Dica importante, gente. Toda vez que aparecer uma multiplicação com zero, pode cortar, tá? Que isso aqui vai acabar dando zero. Qualquer número que a gente multiplique com zero dá zero. Então, isso aqui morre, isso e isso também, que tudo apareceu zero. Vamos multiplicar o resto, então. 2 vezes 1 vai dar 2, tá aqui. E 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 12 dessa multiplicação, tá aqui. Aqui, 1 e 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, tá? Entrou aqui, então vai ficar 1 menos 6 disso daqui. Essa multiplicação aqui, a gente já cortou esse zero, né? Então, menos 1 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 1 vezes 3, 3, tá? 4 vezes 1, já vai entrar nesse elemento de cá, né? Já cortei esse, então isso aqui vai dar 4. Aqui vai dar 2 vezes 1, que vai dar 2, tá aqui. E menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1. Agora está faltando de resolver isso aqui, né? 2 menos 12. Subtrai e coloca o sinal do maior. Lembrando, isso aqui é positivo, né? 2 números da frente é positivo. Sinais diferentes. Subtrai,
vai dar 10 e coloca o sinal do número maior. O dúzio, como ele é maior, então ele vai ficar negativo. Mesma coisa aqui, ó. 1 menos 6 subtrai, que vai dar 5, coloca o sinal do número maior, que é negativo, já que esse 6 é negativo. Então, ficou essa matriz aqui, multiplicação de A por B. Coisa muito importante, a matriz, né, de origem da multiplicação disso aqui, ela vai ser sempre de ordem da primeira, do primeiro elemento aqui do número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, sempre que a gente multiplicar essa matriz, né, essas duas aqui, ela vai dar uma matriz de ordem 3 por 2, que foi exatamente o que deu aqui, ó. Ela tem 3 linhas e 2 colunas, ó. 3 por 2, 3 por 2. Beleza, o que a gente fez está certinho. Então, essa foi a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, ele está pedindo para a gente fazer a matriz de B vezes A. Ele só trocou a ordem, tá vendo? Então, a gente vai primeiro fazer B e depois, primeiro a gente coloca a matriz B, que é essa daqui, a gente trocou. Tá? Aqui era A por B, aqui a gente vai fazer B por A, tá trocada a ordem. Primeira coisa que a gente vai analisar é a condição de existência dela, se realmente dá pra gente multiplicar. Essa aqui é uma matriz 2 por 2, essa aqui é uma matriz 3 por 2. Vamos ver se o elemento de colunas desse é igual ao número de linhas desse, tá? O que a gente pode observar aqui? Que não é, tá vendo? Aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 3. Se a gente fosse multiplicar, olha, isso daqui, que a gente começaria por isso, né? Por isso daqui, olha o que vai acontecer, pessoal. A gente multiplicaria 1 vezes 2, 0 vezes 1. E o que a gente faria com esse zero aqui? Ele iria sobrar, entendeu? Não pode sobrar elementos. Então, essa matriz aqui não tem como a gente multiplicar. Então, a gente fala que é impossível essa multiplicação, tá bom? Uma vez que o número de linhas dessa primeira é diferente do número de colunas. Desculpa, o número de colunas dessa é diferente do número de linhas da segunda, tá bom? Então, a B não dá, vamos para a letra C. A letra C ele está pedindo para a gente fazer A vezes C. A matriz A é essa, a matriz C que ele deu foi essa daqui. A primeira é de ordem 3 linhas, 2 colunas, 3 por 2. E essa matriz C ela é de ordem 2 linhas por uma coluna apenas, então 2 por 1. Vamos primeiro averiguar se a gente consegue multiplicar isso. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, beleza, então dá pra gente multiplicar. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar essa primeira linha aqui, que é 2 por 4, e vamos multiplicar com essa primeira coluna aqui, que é 2 e menos 1. Então, 2 vezes 2, primeiro com primeiro, segundo com segundo, né? 4 vezes menos 1, tá aqui, tá bom? Aí, já multiplicamos a primeira linha com a primeira coluna. Tem uma segunda coluna aqui pra gente multiplicá-la de novo? Não tem, né? A gente só tem a gente tem uma única coluna aqui nessa segunda. Então, como não tem uma segunda coluna, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a de baixo. Agora a gente vai pegar essa linha aqui de baixo, a gente vai multiplicar também por essa coluna. 1 vezes 2, tá aqui. 2 vezes menos 1 entrou aqui. Não tem a segunda coluna, né? Então, já terminamos essa linha. Vamos agora para a última. Essa última linha com essa única coluna que a gente tem aqui. Então, 0 vezes 2, aqui, primeiro com primeiro, né? E menos 1 vezes menos 1 entrou aqui, tá bom? Então, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, tá tudo aqui. Vamos agora só resolver isso. Esse aqui, como tinha 0, eu cortei, né? E vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 1, 2. E aqui, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Isso aqui, como eu cortei, né? Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Tá? Agora, só vou terminar isso aqui. 4 menos 4 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Isso aqui deu 1. Então, essa aqui foi a matriz, né, da multiplicação de A por B. Vamos verificar se a ordem dela está correta. Ó. A matriz que a gente precisa de resultante é uma matriz 3 por 1, né? Exatamente, ó, deu 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna, tá certinho, tá bom? Então, essa aqui foi a resposta da letra C. Vamos para a letra D. Na letra D, ele tá pedindo pra gente primeiro fazer a multiplicação de A vezes B e a resultante disso aqui a gente vai multiplicar por C. Só que olha que legal, gente. Essa matriz A vezes B, se a gente for analisar, pra gente ganhar tempo, né? A gente já fez ela aqui na letra A, então vai poupar muito tempo pra gente. Então, eu vou pegar essa matriz A resultante de A por B que nós encontramos aqui na letra A, que foi essa matriz aqui, ó. E essa matriz de A por B que nós encontramos aqui, nós vamos multiplicar por C. Tá? Então, esse resultado aqui a gente já tem, vou repetir ele aqui. Entrou aqui, ó, o resultado que nós encontramos na letra A, vezes a matriz C, que é essa daqui que ele deu no enunciado. Vamos primeiro verificar se a gente consegue multiplicar isso, né? Ó, número de linhas da primeira é igual ao número de
número de colunas da primeira é igual ao número, sempre confundo isso, é igual ao número de linhas da segunda, né? Coluna igual a linha. Então, beleza, a gente pode multiplicar isso aqui por isso daqui. Vamos começar. Primeiro aqui que a gente vai fazer, né, é isso aqui. A gente vai multiplicar com isso daqui, não é isso? Então, primeiro com primeiro, menos 10 vezes 2, tá aqui. 4 vezes menos 1, segundo com segundo, entrou aqui. Então, multiplicamos o primeiro elemento que a gente tinha aqui com a primeira linha com a primeira coluna. Não tem uma segunda coluna aqui para a gente fazer essa multiplicação, né? Então, a gente agora vai para de baixo, já terminamos aqui a primeira linha. Vamos para a segunda linha com a única coluna que a gente tem, ó. Primeiro com primeiro, 5 vezes, menos 5 vezes 2, tá aqui. E 2 vezes menos 1, entrou aqui. Tá? Agora a gente vai para a última. 3 vezes menos 1, com essa única coluna que a gente tem. Primeiro com primeiro, 3 vezes 2, tá aqui. Menos 1 vezes menos 1, entrou aqui, tá bom? Fechei aqui, agora é só a gente resolver essas continhas. Primeiro, multiplicar isso aqui e isso aqui, né? Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 5 vezes 2, menos 10, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo, tá? Menos com menos, mais. Agora é só resolver essas continhas. Soma de dois números negativos. Soma e repete o sinal, né? Soma de duas dívidas. Menos 20 menos 4, menos 24. Menos 10 menos 2, menos 12. E 7 mais 1, 6 mais 1 igual a 7. Então, essa matriz aqui, ela deu origem. Essa multiplicação deu uma origem numa matriz 3 linhas. 1, 2, 3 linhas por uma coluna. Então, 3 por 1. Vamos verificar aqui, ó. Tinha que ser isso igual a isso, né? Beleza, deu certinho, ó. 3 por 1, 3 por 1. Então, beleza, já fizemos aqui a nossa letra D. Vamos para o número 2. A número 2, né, ele está pedindo para a gente determinar x e y aqui, para que essa matriz vezes essa seja igual a essa daqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Repetir isso aqui, ó. Isso vezes isso tem que dar isso, né? Então, a gente tem que determinar x e y aqui. A essência é a mesma, tá, pessoal? Vamos pegar aqui essa nossa primeira linha e vamos multiplicar com essa primeira coluna, tá? Então, primeiro com primeiro, menos 3 vezes 2 está aqui, segundo com segundo, y vezes menos 3 está aqui. E isso tem que dar o primeiro elemento aqui, tá? Se isso aqui é 1, então isso aqui tem que dar igual a 1, tá bom? Vamos agora para... Não tem uma segunda coluna para a gente multiplicar aqui, né? Então, a gente multiplicou isso, por isso não tem como a gente multiplicar isso pela segunda coluna dessa segunda, porque ela não existe. Então, agora a gente já terminou o primeiro, vamos para o segundo, ó. Segunda linha com essa única coluna que a gente tem. X vezes 2 entrou aqui, primeiro com primeiro, segundo com segundo, 2 vezes menos 3 entrou aqui. Isso precisa ser igual a menos 5, tá aqui. Agora é só a gente resolver isso, tá? Vamos organizar isso aqui, ó. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes y, vai dar menos 3y. Para ficar mais bonitinho, tá aqui, ó. Isso tem que dar igual a 1. Bom, temos aqui a nossa primeira equação. Vamos agora para a segunda. 2 vezes x, 2x. Menos 3 vezes 2, vai dar menos 6, bom? E esse menos 5 repetir. Agora é só a gente resolver isso. Letra para um lado, número para o outro, equação do primeiro grau, moleza. Então, esse menos 6 passou pela direita e trocou o sinal, ficou positivo, tá? Menos 1 mais 6 vai dar 5. E esse menos 3 que a gente tem aqui, ele está multiplicando com x, com y, ele vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a 5 dividido por menos 3, né? Então, y vai ser igual a menos, né? Já que a gente passou o número negativo, então essa fração vai ficar negativa. Menos 5 terços, né? Menos 5 sobre 3. Achamos já o valor de y. O valor de y que a gente tem aqui, para que isso vezes isso dê igual a 1, precisa ser menos 5 terços. Vamos agora determinar o x que a gente vai encontrar por essa segunda equação aqui, ó. Vamos organizá-la primeiro. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Igual a menos 5, tá bom? Primeira coisa, número para um lado, letra para o outro. Então, primeiro vamos tirar esse menos 6 daqui e passar pela direita, trocando o sinal. Então, vai ficar 2x igual a menos 5, trocando o 6 aqui para o lado direito, para ela ficar positiva, mais 6 para o lado de lá. Aqui, ó, como é que a gente pode resolver isso? Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Menos 5 mais 6 é a mesma coisa que 6 menos 5, isso vai dar 1. E o 2, né, que está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a meio.
tá? Então, o valor que a gente tem que colocar aqui, para que essa matriz vezes essa e esse resultado dê menos 5, precisa ser 1/2, precisa ser meio aqui. Se vocês quiserem observar se realmente a multiplicação disso por isso vai dar 1/5, é só vocês substituírem. Monta essa matriz aqui, bota o y aqui, menos 5/3. Monta essa matriz aqui, no lugar do x coloca meio. Façam multiplicação disso por isso. Vocês vão observar que vai dar exatamente essa matriz aqui de ordem 2/1, que os elementos vai ser 1 e menos 5, tá bom? Não vou fazer aqui não, porque o vídeo não ficar muito grande e cansativo. Vamos para a última aqui, número 3, né? Ele está pedindo para a gente fazer a multiplicação de A por B, isso aqui a gente está dando parênteses, tá? A vezes B, e depois o resultado encontrar, fazer a multiplicação por C. Então, primeiro vamos fazer A por B aqui. Quais são as matrizes A e B que ele deu aqui? Foi essa e essa, né? Então, vamos multiplicar essas duas aqui. Tá aqui a matriz A e tá aqui a matriz B, tá? 2 por 2, né? Essa aqui é uma matriz 2 linhas por 2 colunas. E essa segunda matriz aqui é uma matriz 2 linhas por 1 coluna. Então, 2 por 1. Vamos verificar se a gente consegue multiplicar isso, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, beleza, dá pra gente multiplicar. Então, vamos lá. Primeira linha com a primeira coluna, não é isso? Primeiro com primeiro, ó. 0 vezes 5, tá aqui. Segundo com segundo, menos 1 vezes 1, tá aqui. Agora, vamos lá, não tem uma segunda coluna para a gente multiplicar ainda essa primeira linha, né? Então, já multiplicamos tudo que a gente tinha aqui por aqui. Então, agora vamos para a segunda, ó. Esse com esse aqui ainda, né? 3 vezes 5, tá aqui, primeiro com primeiro, e segundo com segundo, 1 vezes 1 tá aqui. Agora é só a gente resolver isso, né? Tem zero, isso aqui pode cortar, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 3, aqui eu já fiz direto, tá? 3 vezes 5 vai dar 15. E 1 vezes 1 vai dar 1. 15 mais 1, 16. A matriz que a gente encontrou aqui foi de ordem 2 por 1. Realmente, ó, duas linhas, uma coluna, beleza. Agora a gente tem que pegar e tentar multiplicar pela matriz C, né? O resultado que a gente encontrou disso aqui, de A por B. Então, A por B, nós encontramos isso, entrou aqui. Vezes a matriz C que ele deu aqui no enunciado, como essa matriz aqui, ó. Tá? 3 e 1. Vamos ver se a gente consegue multiplicar isso. A matriz que a gente encontrou, ela tem duas linhas e uma coluna, e ela precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Não dá, tá vendo? Aqui a gente tem uma matriz 2 por 1, eles têm 2. Se a gente fosse pegar a primeira linha para multiplicar com a primeira coluna, desculpa, a primeira linha, isso aqui, com a primeira coluna, a gente ia multiplicar o primeiro com o primeiro e não teria o que a gente multiplicar esse zero. Então, não tem como, tá? Então, esse segundo passo aqui não tem como a gente resolver. Então, terminamos aqui. Essa foi a resolução da número 6, uma resolução impossível. E terminamos aqui.